sou a Bia Ferreira, vamos conhecer a nossa peça de hoje? E na videoaula de hoje nós vamos fazer essa blusa que tem duas tendências 2017. O estilo ciganinha, também conhecida como ombro a ombro, que é essa gola que já cai um pouco mais do ombro, e a manga flare ou boca de sino, que é essa manga que vai aumentando a sua circunferência à medida que vai se aproximando das mãos. Durante todo o vídeo eu vou disponibilizar tabelas e também vou dar dicas para quem quiser fazer para qualquer tamanho. Então agora a gente vai conhecer o material utilizado para a nossa peça de hoje. E para esse trabalho eu vou utilizar um dos fios tradicionais da Círculo, que também é um dos fios queridinhos entre as artesãs, o fio Anne. O fio Anne que agora traz uma super novidade, você também encontra ele na versão natural. A versão natural é o tradicional cru, livre de alvejante, livre de tingimento, porém com a mesma qualidade que transformou o fio Anne em um dos fios mais vendidos no mercado. Acompanhe a lista de material completa que você vai precisar para essa peça de hoje, aparecendo aí na lateral do seu vídeo. Não esqueça de seguir a Bia Ferreira nas redes sociais e também de conhecer o meu canal no YouTube. Inscreva-se, curta, compartilhe, comente e vamos começar o nosso trabalho de hoje. Acompanhe na tela a quantidade de correntes iniciais que eu sugiro para cada tamanho. Mas eu quero lembrar vocês que essa tabela ela só serve para quem for fazer com o mesmo material que eu estou indicando no vídeo, tá? Caso você queira fazer com outro material da Círculo ou você queira fazer diretamente no seu tamanho, sem arriscar seguir a tabela, basta você tirar a medida do seu busto e fazer uma quantidade de corrente inicial que alcance essa medida, mas que seja múltipla de 24, ok? Tire a medida do seu busto e faça a quantidade de correntes iniciais que alcance essa medida, que se aproxime dela e que seja múltipla de 24. Eu aqui vou fazer uma pequena amostra desse ponto, tá? Então, depois que você fizer a quantidade de correntes iniciais que você precisa para o seu trabalho, você vai fechar em círculo com um ponto baixíssimo. Olha só, vai fechar em círculo com um ponto baixíssimo. Aqui eu vou fazer apenas uma pequena amostra para você entender o nosso ponto. Vai fazer 3 correntes para subir. Essas 3 correntes equivalem a um ponto alto e é o primeiro ponto alto de uma carreira que você vai fazer só de pontos altos. Você vai fazer um ponto alto para cada corrente, olhem só. Vou para a próxima corrente e vou fazer outro ponto alto. Vou para a próxima corrente e vou fazer outro ponto alto. É necessário que você tenha a mesma quantidade de pontos altos que você tem de correntes iniciais, ok? Então, nós vamos fazer isso por toda a volta. Uma carreira só com pontos altos, ponto alto sobre corrente, sem pular e sem colocar pontos junto, tá? Vamos lá. Tô aqui fazendo o último pontinho já da nossa primeira carreira do trabalho, e depois de fazer uma carreira só com pontos altos, vou vir aqui na terceira corrente contando de baixo para cima e vou fechar com um ponto baixíssimo. Pessoal, aqui nosso trabalho tá pequenininho, porque como eu disse, eu vou fazer uma amostra primeiramente, tá? Agora nós vamos fazer na nossa segunda carreira, leques. Só que esse primeiro leque que eu vou fazer ele pela metade para encerrar ele no final da carreira. E aí eu explico no final dessa carreira por que eu vou começar com ele pela metade. Vamos fazer aqui 3 correntes para subir. E junto a essas 3 correntes que equivalem a um ponto alto, nós vamos fazer mais 2 pontos altos. Fazendo assim a metade de um leque. O nosso leque vai ter 5 pontos altos. Nós estamos fazendo apenas 3. Vamos fazer 2 correntes. Vamos pular 3 pontos da base e no quarto ponto a gente faz um ponto baixo. Vamos repetir 5 correntes. Vamos pular 3 pontos da base e no quarto ponto um ponto baixo. Vamos novamente fazer 2 correntes. E mais uma vez a gente pula 3 pontos da base e no quarto a gente faz o leque. Só que agora a gente faz o leque inteiro com 5 pontos altos no mesmo lugar. 2, 3, 4, 5. Vamos fazer 2 correntes. E agora, pessoal, a gente está repetindo agora isso aqui, tá? Vamos pular 3 pontos da base, no quarto ponto a gente faz um ponto baixo. 5 correntes, 4, 5, pula 3 pontos da base, no quarto, um ponto baixo. 2 correntes, pula 3 pontos da base, no quarto a gente faz um leque.
E a gente vai fazer isso aqui por toda a volta. A gente faz um leque com 5 pontos altos. Lembre-se sempre disso, o nosso leque tem 5 pontos altos juntos. Depois do leque, a gente faz 2 correntes. Pula sempre 3 pontos da base e no quarto ponto a gente faz um ponto baixo. Depois disso, a gente faz uma alcinha com 5 correntes. Pula 3 pontos da base e no quarto ponto, um ponto baixo. Repete 2 correntes. Pula novamente 3 pontos da base, no quarto a gente repete o leque e começa tudo de novo. Vamos assim até o fim da carreira. Pronto, pessoal, fiz aqui a última alcinha com 5 correntes, vou fazer aqui 2 correntes, vou pular 3 pontos da base, observe que restou 3 pontos da base certinho que a gente está pulando, e aqui no mesmo lugar onde a gente fez os 3 primeiros pontos altos, a gente vai fazer os 2 pontos altos que falta para a gente completar o leque de 5 pontos altos. A gente vai fazer no mesmo ponto, tá? 1, 2. Aí a gente vem aqui na terceira corrente contando de baixo para cima e faz um ponto baixíssimo nela. Olhem só. Completamos aqui o nosso leque. Eu escolhi iniciar esse leque pela metade, pessoal, porque isso me dá a possibilidade de, na próxima vez que eu tiver que repetir essa carreira, eu fazer da mesma forma. Se eu fizesse esse trabalho iniciando o leque completo com 5 pontos altos, da próxima vez que eu precisasse repetir essa carreira, eu ia estar em outra posição e ia ter que fazer o início de uma forma diferente. Então, para que não complique você, para que você tenha a possibilidade de estar acompanhando esse trabalho de uma forma mais fácil, então a gente vai sempre fazer dessa forma, porque assim você vai ter possibilidade de estar sempre repetindo desse mesmo jeito, tá? Vamos fazer agora 4 correntes. Dessas 4 correntes, 3 equivalem a um ponto alto e 1 a uma corrente de separação. Vamos para o próximo ponto alto e vamos fazer um ponto alto sobre ele. Nós vamos repetir sobre esses leques outro leque, só que agora os leques vão ter uma corrente entre um ponto alto e outro. Vamos fazer aqui uma corrente, vamos para o próximo ponto alto e vamos fazer outro ponto alto. Vamos fazer 2 correntes, 1, 2. Vamos vir aqui para essa alça e vamos fazer um ponto baixo. Vamos repetir 2 correntes e vamos fazer esse mesmo processo que a gente começou aqui, de fazer um ponto alto. Deixa eu repetir aqui essa correntinha que desmanchou, de fazer um ponto alto no primeiro ponto, uma correntinha de separação, um ponto alto no segundo ponto, outra correntinha de separação, um ponto alto no terceiro ponto, mais uma correntinha de separação, um ponto alto no quarto ponto, mais uma correntinha de separação e mais um ponto alto no quinto ponto. Olhem só. É como se o nosso leque estivesse abrindo, ficando mais largo. Vamos fazer 2 correntinhas, vamos vir aqui para a alça, fazer um ponto baixo, vamos repetir 2 correntinhas e vamos iniciar o processo de fazer pontos altos separados por uma corrente. Vamos fazer isso aqui, pessoal, por toda a volta. Vamos lá. Estamos chegando aqui no finalzinho da carreira, já fiz o ponto baixo, fiz 2 correntes e agora eu vou completar o leque. Vou fazer aqui um ponto alto no primeiro ponto, uma correntinha de separação, um ponto alto no segundo ponto, uma correntinha de separação. Aí eu venho na terceira corrente, lembrando que aqui agora eu fiz 4, a gente vem na terceira e faz um ponto baixo. Olhem só. Vamos agora para nossa quarta carreira. Vamos fazer aqui 5 correntes. As 3 primeiras equivalem a um ponto alto e as outras 2 são correntes de separação. Vamos vir aqui para o ponto alto seguinte, vamos fazer um ponto alto. Agora a gente vai ter nos leques um ponto alto e 2 correntes de separação. Vamos fazer agora 2 correntes de separação e no ponto alto seguinte, um ponto alto. Sem separação nenhuma, a gente já vai para o próximo leque. Vamos aqui para o primeiro ponto alto e vamos fazer um ponto alto. 2 correntes de separação, 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 um ponto alto. Olhem só. Sem separação, a gente passa para o próximo leque e repete tudo de novo. E a gente vai fazer isso aqui até o fim da carreira. Vamos lá. Estamos chegando aqui no finalzinho, já fizemos aqui o último leque completo e agora a gente vai completar aquele primeiro leque que a gente sempre deixa pela metade.
Vamos aqui no primeiro ponto alto fazer um ponto alto, vamos fazer 2 correntes, um ponto alto no segundo ponto alto, mais 2 correntes, e aí a gente encerra a carreira na terceira corrente contando de baixo para cima. Pronto. Pessoal, a partir de agora, a gente vai começar a repetir o que a gente já fez aqui. O nosso trabalho tem 4 carreiras diferenciadas, a partir da 5ª carreira a gente repete tudo de novo. Então agora a gente vai fazer novamente uma carreira só de pontos altos. Lembrando, as carreiras de pontos altos precisam ter sempre a mesma quantidade de ponto, tá? Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a gente vai ter que fazer uma distribuição aqui para que você não coloque ponto a mais, não corra o risco de colocar ponto a mais. Então eu quero que você preste atenção na maneira em que eu vou distribuir esses pontos sobre os leques para que fique certinho. Cada leque precisa ter sobre ele 12 pontos altos. Cada leque precisa ter sobre ele 12 pontos altos. Esse primeiro leque, pessoal, eu inicio ele pela metade. Então eu vou chegar aqui no primeiro leque completo, para dar uma explicação melhor, tá? Para que você entenda como vai ser essa distribuição. Aqui eu vou fazer 3 correntes para subir, que equivale a um ponto alto. Nesse espaço aqui eu vou fazer 2 pontos altos. No ponto alto aqui eu faço um ponto alto e no espaço 2 pontos altos. E no último ponto alto aqui desse primeiro leque que a gente começou pela metade, a gente faz um ponto alto. Certo? Esse primeiro leque a gente completa no fim da carreira. Aqui observa que a gente tem 3, 6, 7 pontos altos. Então quer dizer que falta 5 pontos altos para a gente chegar a 12. No finalzinho a gente vai colocar esses 5 que faltam. Aqui agora eu tenho o leque inteiro. Eu quero que vocês entendam como a gente vai distribuir os 12 pontos altos sobre o leque inteiro. Você vai vir nesse primeiro ponto alto do leque e vai fazer um ponto alto. No primeiro espaço do leque, você vai colocar apenas um ponto alto. Sobre o ponto alto do leque, você faz um ponto alto. A partir de agora, pessoal, nos espaços restantes deste mesmo leque, você vai fazer 2 pontos altos. Observe que cada leque tem 1, 2, 3, 4 espaços. No primeiro espaço, você fez apenas um ponto alto. Porém, agora, nos 3 espaços restantes, você vai fazer 2 pontos altos dentro dele. 1, 2. Sobre o ponto alto, você faz outro ponto alto. No espaço, a gente repete 1, 2 pontos altos. Sobre o ponto alto, você faz um ponto alto. Aí, a gente vem aqui no último espaço e faz 1, 2 pontos altos. E sobre o último ponto alto desse mesmo leque, a gente faz um ponto alto. Vou voltar aqui para o começo, para o primeiro ponto alto desse leque que a gente está fazendo, e vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pontos altos, certinho, tá? Lembre-se sempre que o primeiro espaço vai ter apenas um ponto alto. Se você colocar 2, você vai para 13 pontos e isso vai fazer um aumento muito grande no fim da carreira. E que vai atrapalhar a nossa próxima carreira. Vamos agora para o próximo leque, e dessa vez eu vou fazer contando com você desde o começo, tá? Cada ponto alto aqui, pessoal, a gente faz um único ponto alto sobre ele, então isso aqui é fácil fazer. Sobre o ponto alto aqui, a gente vai fazer o primeiro ponto alto de 12. No primeiro espaço, a gente faz o segundo ponto alto de 12, olhem só, apenas um ponto alto. Aqui sobre o ponto alto, a gente vai fazer o terceiro ponto alto de 12. Aqui no segundo espaço, a gente vai fazer o quarto e o quinto ponto alto de 12. Aí, a gente vai para o ponto alto fazer o sexto ponto alto de 12. No terceiro espaço, a gente faz o sétimo e o oitavo ponto alto de 12. Sobre o ponto alto, a gente faz o nono ponto alto de 12. Sobre o quarto e último espaço, a gente faz o décimo e o 11º ponto alto de 12. E sobre o ponto alto, o último ponto alto, a gente faz o 12º e completa os 12 pontos altos que a gente precisa sobre esse leque. Você vai fazer dessa forma por toda a volta. Vamos lá. Pronto, pessoal. Aqui eu fiz
os 12 pontos altos sobre o último leque inteiro da carreira. Agora a gente vai completar os 12 pontos altos do primeiro leque, daquele leque que a gente faz pela metade. E você deve lembrar que faltava 5 pontos altos para a gente ter um total de 12 sobre ele. Então eu venho aqui sobre o primeiro ponto alto, faço um ponto alto. No primeiro espaço, faço um ponto alto, totalizando 2 pontos altos. Aqui sobre o ponto alto, eu faço um ponto alto, totalizando 3 pontos altos. Aqui nesse segundo espaço, eu faço 2 pontos altos, totalizando 5 pontos altos. A distribuição sobre esse primeiro leque é exatamente igual às outras, ok? Exatamente igual, não teve nada de diferente. Bem, pessoal, e como eu falei, essa carreira que a gente acabou de fazer já é uma repetição dessa aqui. Na nossa próxima carreira, nós vamos repetir o leque de 5 pontos altos juntos. Aí depois a gente vai repetir o leque com uma corrente de separação entre os pontos altos. Depois o leque com 2 correntes de separação entre os pontos altos. E aí a gente começa a repetir tudo de novo. Bia, eu não lembro. Pessoal, é normal que você não consiga fazer por conta própria ainda. Você ainda não conseguiu se familiarizar com a ordem dos pontos. Então, você volta ao vídeo até o momento em que você ainda está se perdendo e assista novamente, vá fazendo, acompanhando o vídeo. Chegou aqui novamente na hora de repetir, ainda não consegue fazer sozinho? Volta de novo e assista quantas vezes for necessário até você se sentir seguro a fazer sozinha. Eu vou dar início a essa nossa próxima carreira, que vai ser igual a essa aqui, porque eu quero relembrar o início dela e também porque eu quero dar uma dica para vocês saberem que vocês estão fazendo de forma correta. Assim como na primeira carreira, agora a gente também vai repetir com apenas a metade do leque. Vamos fazer 3 correntes para subir e 2 pontos altos no mesmo lugar. Vamos aqui para o terceiro ponto alto. Pronto. Aqui a gente tem 3 pontos altos, mas aqui já representa um leque de 5 pontos altos que nós vamos fazer os outros 2 no final da carreira, exatamente da maneira que a gente fez aqui, certo? Eu quero que vocês observem que esse leque, ele está sobre este ponto alto, bem aqui, deixa eu aproximar, sobre este ponto alto, bem aqui, e este ponto alto está sobre este aqui. Esse ponto alto aqui, ele é o ponto alto central dos nossos leques anteriores, do leque que a gente fez anteriormente, olhem só. Os nossos leques têm 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. E ele está exatamente sobre o leque do meio, ou seja, o terceiro, ok? E para você saber que você está distribuindo os pontos do seu trabalho de forma correta, é necessário que isso sempre aconteça, tá? Sempre aconteça do leque que você está fazendo ficar sobre o ponto do meio do leque anterior, ok? Vamos dar continuidade. Fiz aqui o leque, vou fazer 2 correntes, sempre pulando 3 pontos da base, 1, 2, 3, e no quarto ponto eu faço um ponto baixo. Agora eu vou fazer aqui essa alcinha com 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Vou pular 3 pontos da base, no quarto, um ponto baixo. Vou fazer 2 correntes, vou pular 3 pontos da base, no quarto eu faço um leque. Vamos fazer aqui os 5 pontos altos e eu quero mostrar para vocês que novamente eu parei com o leque sobre o ponto central do leque anterior. Ou seja, a minha distribuição está correta. Olhem só, os 5 pontos altos sobre o leque central. Olhem só, o leque central. Minha distribuição está correta. Se por acaso o seu leque ficar antes ou depois, é porque você fez alguma coisa errada. Você colocou um ponto a mais, ou você deixou de fazer um ponto, enfim, alguma coisa aconteceu, mas para o seu trabalho estar certo, é necessário que fique leque sobre o ponto central do leque. Se isso não acontecer, é necessário que você procure o erro, senão vai faltar ponto no final da carreira. Vai faltar ou vai sobrar ponto no final da carreira, ok? Às vezes um pequeno erro é fácil de corrigir sem precisar desmanchar o trabalho, sem desmanchar o que a gente já fez. A gente pode conseguir corrigir um pequeno erro, mas cuidado para você não deixar erros grandes acontecerem, ok? Então, nós vamos dar continuidade ao nosso trabalho, vamos encerrar essa carreira da maneira que a gente encerrou essa e depois a gente vai repetindo até a gente ter o tamanho que a gente quer para a nossa peça. Eu vou mostrar aqui agora o nosso trabalho já mais adiantado para vocês.
Pronto, pessoal, aqui está o nosso trabalho já mais adiantado. Eu acho que agora vocês conseguem ter uma visão mais ampla do ponto e ver essa questão de leque centralizado acima do leque da carreira anterior, ok? Certo. Aqui, pessoal, eu tenho de corpo mais ou menos 35 centímetros de altura, tá? Eu fiz mais ou menos 35 de alturas. Se eu for contar apenas as carreiras de repetição, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreiras de repetição. Eu não fiz uma tabela para dizer quantas carreiras vocês vão fazer, porque isso vai muito do seu gosto pessoal. De repente você pode querer uma blusa mais comprida, outra mais curtinha, então eu aconselho que você vá fazendo a quantidade de carreira e vai vestindo para ver. Agora, pessoal, eu vou começar a desenhar a cava do braço. Você observa que eu arrematei o fio, tá? Eu arrematei o fio e agora é a hora que a gente vai começar a desenhar o braço. Então, o que eu quero que vocês façam? Você vista a peça, sempre colocando ela embaixo aqui, embaixo das axilas, tá? Dando uma folgazinha para que não fique também muito justa e vá vendo o comprimento que já está. Se está acima do umbigo, se está em cima do umbigo, se está embaixo. E quando chegar do tamanho que você quer, você arremata o seu fio, tá? Deixando dessa forma, deixando a última carreira só com pontos altos, tá? Aí você arremata o fio e o que nós vamos fazer agora? Nós vamos agora marcar os 2 pontos do braço, tá? Onde vai ficar o desenho da cava do braço. Como a gente vai marcar? Agora eu preciso do auxílio de marcadores. Eu tenho esses marcadores de plásticos, mas se você não tiver, você pode utilizar um fiozinho, tá, pessoal? Não precisa ser exatamente eles, isso não interfere no nosso trabalho. Eu vou vir aqui em qualquer um dos leques, qualquer um deles. Olhem só, eu vou vir num ponto central, novamente no ponto alto central. Aqui você observa 5 pontos altos. O ponto alto central é o terceiro. 1, 2, 3. Vou vir sobre ele, o ponto alto que está sobre ele, esse bem aqui. E nesse ponto eu vou colocar o marcador. Você faça o mesmo. Depois que você colocar o marcador, você vai contar quantos leques você tem no total, nessa circunferência toda, tá? Aqui, vou começar a contar a partir do marcador. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e aqui o próximo já é o marcador. Então, eu tenho um total de 16 leques em uma carreira, tá? Eu quero que você faça a mesma coisa. Conte quantos leques você tem na carreira. Depois que você encontrou o seu total, você vai dividir esse total por 2. Eu tenho 16, 16 dividido por 2 é igual a 8. Então, agora o que eu vou fazer com esse 8 que eu encontrei? Você precisa encontrar o seu resultado, tá? Eu vou vir aqui no primeiro leque, que tem logo depois do leque que está o marcador. Olhem só, esse leque aqui está com o marcador. Então, eu venho no primeiro leque logo depois dele, e a partir desse primeiro leque, eu vou contar 8 leques. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E no oitavo, eu venho com outro marcador e faço exatamente a mesma coisa. Vou colocar um marcador sobre o ponto alto que está no ponto central do leque. Esses 2 marcadores estão marcando os 2 pontos do braço, onde vai ficar a ligação com as mangas, tá? Agora o que a gente vai fazer? Agora eu vou reservar essa parte do trabalho e nós vamos passar para a manga do nosso trabalho. Eu vou voltar aqui com o Fiwane, que é o material que nós estamos utilizando para a nossa peça, e observe na tela a quantidade de correntes iniciais que eu estou sugerindo para você fazer a manga no tamanho P, M, G e GG. Entretanto, pessoal, lembrando, essa tabela só serve se você estiver utilizando o mesmo material que eu. Se você estiver utilizando material diferente do meu, ou que você queira fazer seguindo as suas próprias medidas, eu vou pegar aqui o braço do meu manequim para mostrar para vocês como a gente vai fazer. Você vai fazer correntes iniciais que sejam múltiplos de 12, tá? No seu corpo, você fez correntes iniciais que eram múltiplos de 24. Aqui na peça maior, a gente fez correntes iniciais que eram múltiplas de 24. Aqui, nós vamos fazer correntes iniciais múltiplas de 12. E você vai medir bem aqui, ó, na parte de cima, que é a parte que costuma ser mais grossa do nosso braço. Olha só, na parte de cima você vai medindo. Lembre-se,
deixe sempre um espaço para que o seu braço não fique muito apertado, tá? Então você deixa sempre um espaço, como você pode ver aqui, tá? Aqui eu tenho 60 correntes, ok? Aqui eu tenho 60 correntes e você pode ver que tá um bom espaço. Depois que você alcançou o tamanho que você quer, nós vamos fechar em círculo com um ponto baixíssimo, olhem só. E o que nós vamos fazer aqui é o mesmo trabalho que a gente fez no corpo da peça, só que com uma diferença. No corpo da peça, nós começamos com a primeira carreira só de ponto alto. Nesse caso aqui, a gente não vai iniciar por essa carreira de ponto alto. Nós vamos fazer aqui 3 correntes para subir. Vamos fazer 2 pontos altos no mesmo lugar. Isso aqui é a metade do leque, tá? Nós vamos concluir esse leque no fim da carreira, exatamente da mesma forma que a gente fez no corpo. Vamos fazer 2 correntes de separação. Vamos pular 3 pontos da base. No quarto ponto, a gente faz um ponto baixo. Vamos fazer 5 correntes. 3, 4, 5. Pula 3 pontos da base. No quarto ponto, um ponto baixo. 2 correntes, pula 3 pontos da base, no quarto ponto a gente faz o leque completo. E você vai seguir assim. Isso aqui a gente já fez, tá? Aquela primeira carreirinha com 5 pontos altos juntos do leque. E você vai dar continuidade a essa manga fazendo os mesmos pontos que a gente fez no corpo. Eu vou mostrar aqui pra vocês a nossa manga já concluída. Olhem só. Exatamente a mesma coisa que a gente fez no corpo, o mesmo ponto que a gente fez no corpo, só que nós não começamos com a carreira de ponto alto, igual a gente tem aqui, olhem só, a gente não fez a carreira de ponto alto, mas é a mesma coisa. Eu vou colocar essa manguinha aqui no braço para você entender o que a gente vai fazer, tá? Olhem só, pessoal, a nossa manguinha aqui no braço. Aqui eu dei uma folguinha aqui das axilas, mais ou menos 2 dedos abaixo do que seria as axilas, e ela também está acima do cotovelo. Como você pode ver aqui, o cotovelo, ela está um pouquinho acima. Nós vamos fazer aqui ainda a manga flare, aquela manga boca de sino. Nós vamos fazer ela abrindo. A partir do momento em que a gente fizer essa manga, o tecido vai esticar um pouco mais. Então ela acaba ficando mais larga, mais comprida do que está aqui no visual. Por isso, o que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês façam essa manguinha medindo no seu braço, que fique mais ou menos nessa posição, uns 2 dedinhos abaixo das axilas, acima do cotovelo, tá? Acima do cotovelo, porque ela ainda vai esticar um pouquinho. A não ser que você não queira a manga flare, aí você pode fazer do jeito que você quiser. Com o meu material, eu tenho aqui 3 carreiras de motivo. 1, 2, 3, tá? Se você tiver mudado o material, pode ser que você precise de mais carreiras ou de menos carreiras para chegar nesse ponto. Então, é necessário que você vista a sua peça e avalie isso, tá? Isso vai ficar por sua conta. Agora, eu vou mostrar para vocês como eu vou colocar essa peça na outra peça que eu já fiz, na peça que está reservada. Olhem só, venho aqui para a argolinha, observe que a última carreira que eu fiz da nossa manga é aquela só de ponto alto, assim como eu fiz do corpo só de ponto alto a última carreira. Eu vou vir em qualquer um dos 2 marcadores que eu coloquei, vou vir nesse aqui que está desse lado mesmo, vou tirar o marcador e no mesmo ponto onde estava o marcador, eu vou colocar a agulha fazendo uma espécie de ponto baixíssimo, ligando a manga ao corpo. Aqui eu fiz o ponto baixíssimo, vou fazer uma correntinha para que eu poder arrematar, para eu poder arrematar essas 2 peças juntas. Olha só. Aqui agora eu vou arrematar a nossa manguinha e o que eu vou fazer depois disso? Eu vou fazer uma manga do mesmo tamanho para colocar no outro marcador. Exatamente igual. Seu trabalho vai ficar com as 2 mangas colocadas na peça dessa forma. Pronto, pessoal, olhem só como está o nosso trabalho depois das 2 mangas colocadas. Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos trabalhar de forma circular, pegando as 3 partes prontas de uma vez só, tá? Nós vamos começar a preparar o decote, pegando todas as partes de uma vez só, trabalhando de forma circular. E para iniciar, nós vamos vir com o fio em qualquer um desses cantinhos, desse ponto de união do corpo para a manga. Vamos vir para esse aqui, qualquer um dos pontos de união. Aquelas 3 correntes que a gente fez para subir a última carreira da manga, que é justamente um ponto onde está preso o ponto baixíssimo. Aqui você tem, deixa eu mostrar aqui de cima a baixo.
Aqui você tem o ponto de união da parte da manga e o ponto de união, deixa eu mostrar aqui, deixa eu ver qual é, esse aqui. E o ponto de união do corpo. Esses dois pontos aqui, tanto da manga quanto do corpo, nós vamos precisar dele, tá? Mas nós vamos primeiro aqui pro ponto da manga. Eu vou colocar aqui a agulha nesse ponto da manga e nesse ponto eu vou fazer aqui um ponto baixo, prendendo o nosso fio ao trabalho novamente. Aqui eu vou fazer mais duas correntes para subir. Duas correntes mais um ponto baixo equivale a um ponto alto. Vou fazer nesse mesmo ponto mais dois pontos altos, fazendo aqui a metade do leque, tá? Colocando 3 pontos altos aqui. Vou fazer duas correntes, vou pular 3 pontos da base, 1, 2, 3, e no quarto ponto faço um ponto baixo. 5 correntes, 3, 4, 5, pulo 3 pontos da base, 1, 2, 3, e no quarto ponto, um ponto baixo. Duas correntes, pulo 3 pontos da base, no quarto ponto que você observa que é o ponto central, eu vou fazer um leque completo. E você vai fazer isso por toda a volta da manga, é um trabalho que você já conhece. Quando chegar aqui no cantinho, novamente, saindo da manga e entrando no corpo da peça, a gente volta para dar continuidade, para mostrar para vocês como a gente vai fazer. Vamos lá. Pronto, pessoal, eu já dei a volta em toda a manguinha, já fiz aqui a alça de 5 correntes, vou fazer duas correntinhas, vou pular 3 pontos da base, 1, 2, 3, e o quarto ponto é justamente esse de união, esse mesmo ponto onde eu coloquei os 3 pontos altos anteriormente, do outro lado. Nesse quarto ponto, eu vou fazer aqui mais 3 pontos altos, 1, 2, 3, 3 pontos altos é a metade do leque, mas eu vou fazer esse leque completo. Só que os outros 2 pontos altos que faltam, eu vou fazer no ponto de união já da parte do corpo. Eu estou meio que dividindo, porque na verdade esses 2 pontos foram unidos, então é como se eles fossem um só. Vou fazer aqui no ponto de união da parte do corpo, mais 2 pontos altos, para completar aqui o nosso leque. Ele vai ficar um pouquinho desconfigurado, mas não vai intervir no nosso trabalho, tá? Olhem só, vou fazer duas correntes. Vamos ver se deu certinho aqui. Vou pular 3 pontos da base, no quarto ponto, um ponto baixo. 5 correntes. 3, 4, 5. Vou pular 3 pontos da base, no quarto, um ponto baixo. Duas correntes. Vou pular 3 pontos da base, no quarto, que é o ponto central, aqui sobre o leque, a gente faz o leque. Você vai dar continuidade até você chegar aqui no outro ponto de união e a gente volta novamente. Eu vou mostrar para vocês como passar nesses pontos para que não reste dúvida, tá? Para que você não se atrapalhe aí. Então, você vai trabalhar até chegar aqui e a gente volta. Pronto, acabei de fazer as 5 correntes, vou fazer duas correntinhas, vou pular 3 pontos da base e aqui o quarto ponto é exatamente o ponto de união daqui do corpo. Então, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz do outro lado. Vou fazer 3 pontos altos aqui, 2, 3, e vou fazer mais 2 pontos altos, só que dessa vez no ponto de união da manga. Olhem só, esse aqui é o ponto de união da manga. É fácil de identificar porque são justamente as 3 correntes para subir. Então, você vem aqui nelas e faz os outros 2 pontos altos que faltam. E aqui a gente dá continuidade. Duas correntes, pula 3 pontos da base, no quarto um ponto baixo. Você vai fazer isso até você dar a volta na manga e chegar no ponto de união novamente, tá? Vamos lá. Pronto, fiz aqui a alcinha com 5 correntes, vou fazer duas correntes, vou pular 3 pontos da base e no quarto ponto, olhem só, nós vamos fazer 3 pontos altos. 1, 2. Pessoal, não faz diferença se você faz 3 pontos altos aqui, 2 aqui, ou 2 pontos altos aqui e 3 aqui, tá? O importante é que fique 5 pontos altos juntos. 3. Aqui eu vou pro próximo ponto, que é justamente, olhem só, observe que eu coloquei aqui os 3 pontos altos exatamente no mesmo lugar onde estava 2 da volta anterior, e aqui eu vou fazer a mesma coisa, eu vou colocar os 2 pontos altos que restam. E agora eu vou dar continuidade ao trabalho. Duas correntes, 3 pontos da base, no quarto um ponto baixo. Aqui eu dou continuidade, olhem só como ficou aqui embaixo. Ok? Então, vamos dar continuidade até a gente chegar aqui onde nós iniciamos essa carreira. Vamos lá. Sim.
Pronto, pessoal, fiz aqui as 5 alcinhas, já tô terminando já essa carreira, já dei a volta em quase todo o trabalho, fiz aqui 2 correntes, vou pular 3 pontos da base e no quarto ponto, que é o ponto de união referente ao corpo, olhem só, que é o mesmo lugar onde eu fiz os 2 pontinhos, eu vou fazer mais 2, porque eu comecei com 3, então eu vou fazer só mais 2, tá? 1, 2. Aí eu venho aqui na terceira corrente contando de baixo para cima e finalmente encerro essa carreira. Vou tentar aqui abrir em cima para mostrar para vocês melhor. Então, a gente deu a volta em toda a peça, pegando as mangas, pegando o corpo, enfim. Olhem só, vou mostrar aqui para vocês mais ou menos como é que ficou a passagem da manga para o corpo. Olhem só, dos dois lados. Ficou dessa forma. Então, o que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai continuar o nosso projeto, vai continuar as nossas carreiras, seguindo o mesmo ponto que a gente vem fazendo, só que agora com um espaço maior a ser trabalhado, tá? Mas seguindo a mesma coisa. Aqui, por exemplo, eu estou na metade do leque, do mesmo jeito que a gente começava as carreiras na metade do leque, a gente também tá aqui na metade do leque. Vou fazer 3 correntes que equivalem a um ponto alto, mais uma corrente de separação. Vou para o ponto alto seguinte, fazer um ponto alto, faço uma corrente de separação, outro ponto alto. Faço 2 correntes de separação, venho aqui para a alcinha e faço um ponto baixo. 2 correntes de separação e trabalho aqui os leques fazendo ponto alto sobre ponto alto, porém com uma corrente de separação entre eles. E eu vou fazer isso aqui por toda a volta, tá? Pegando todas as partes do nosso trabalho. Por quantas carreiras? Bem, eu vou fazer aqui o nosso trabalho, vou dar uma avançada e eu volto para falar para vocês sobre isso. Enquanto isso, vocês vão fazendo, tá? Vamos lá. Pronto, pessoal, olhem só como está a nossa peça. Aqui eu fiz, no momento em que eu comecei a trabalhar, pegando todas as partes do corpo e as mangas, eu fiz aqui 2 repetições de ida e volta, tá? Olhem só, 1, 2 repetições. Aqui me dá mais ou menos uns 10 centímetros de altura, tá? No caso, feito com o meu fio, o meu material. Mas, pessoal, eu não fiz tabela para dizer quantas carreiras você vai fazer, porque eu acho que esse detalhe é algo muito pessoal. Algumas pessoas gostam da ciganinha mais alta, mais em cima do ombro, outras mais baixas. Então, eu peço que você vista, que você experimente e que você tire suas próprias conclusões baseado naquilo que você quer para sua peça, ok? Lembrando que agora nós vamos colocar o lastex, então ele vai ficar um pouquinho mais alto do que o que está. Agora eu vou mostrar para vocês como a gente vai fazer para colocar esse lastex. O lastex, pessoal, para quem não conhece, é esse elásticozinho aqui bem fininho, tá? E nós vamos trabalhar ele em 2 voltas. Observe na tabela que está aparecendo na sua tela a metragem que eu sugiro para cada tamanho, P, MG e GG. Aí você deve pensar o seguinte: Bia, essa metragem não está muito grande? Sim, pessoal, está grande, mas é como eu acabei de dizer. Nós vamos trabalhar em 2 voltas, então essa metragem é o suficiente para dar 2 voltas para cada tamanho. Para quem quiser fazer a medida do lastex por conta própria, eu vou ensinar agora como eu fiz para o meu manequim. Primeiramente, eu tirei a medida da circunferência do ombro do meu manequim e ele deu 98 centímetros de circunferência, tá? Depois que eu encontrei os 98 centímetros de circunferência, eu tirei 10 centímetros desse valor. Então, eu fui para 88 centímetros. Você faça a mesma coisa. Você tira a medida da circunferência do seu ombro e desse total que você encontrou, você tira 10 centímetros. Depois que você tirou 10 centímetros, você multiplica esse valor por 2. 88 vezes 2 é igual a 176 centímetros. Essa medida foi a medida do lastex que eu cortei para minha peça, que tá até aqui, olhem só. Então, você vai fazer a mesma coisa caso você não queira seguir a minha indicação de lastex, tá? Então, você faça a mesma coisa. Você tira a medida da sua circunferência, desse total você tira 10 centímetros, do que sobrou você multiplica por 2, e aí esse resultado final é o que você vai utilizar de lastex. Então, eu tô aqui com a metragem que eu fiz para minha peça, 176 centímetros de lastex. Tire a medida sem esticar, tá, pessoal? Não precisa, até mesmo porque você vai tirar 10 centímetros de segurança, então você não precisa esticar na hora de medir, tá? Então, eu tirei
os 176 centímetros que eu preciso. E agora eu vou amarrar as duas pontas. Pessoal, esse lastex, esse elástico, ele parece muito frágil, mas ele não é. Então você não se preocupa, tá? Olha só. Vou dar aqui um nozinho na ponta. Se você achar necessário, você pode dar 2 nozinhos. Eu vou dar 2 aqui. Pronto. E ele fica um grande círculo, bem maior do que a sua circunferência, mas como eu disse, a gente vai trabalhar com ele dobrado. Provavelmente você deve estar com dificuldade de ver, deixa eu ver se eu consigo diretamente na mesa, se dá pra ver melhor. Na mesa dá pra ver melhor. Então, ele tá um grande círculo, como eu falei, a gente vai trabalhar com ele dobrado. Agora a gente vai dobrar ele fazendo uma espécie de 8. Olha só. Aqui você vê uma espécie de 8. Aí você vai vir aqui nesse X que fica bem no centro e pegar o X e você arruma aqui para as duas circunferências, as duas voltas ficarem do mesmo tamanho. Olhem só, e é essa aqui que você vai colocar do jeito que tá aqui, que você vai colocar na sua peça. Essa pontinha aqui, essas duas perninhas, você tem a opção de cortar se você quiser ou de você prender da forma que tá. Você abre aqui as duas perninhas e na hora de prender com ponto baixo, nós vamos envolver esse elástico com ponto baixo. Na hora de prender com ponto baixo, você prende dessa forma aqui, pegando a perninha de um lado e do outro. Eu gosto de fazer assim porque eu acho que fica um pouco mais seguro o nó, tá? Mas é opcional. Certo, olhem só, aqui eu estou no finalzinho da carreira, que eu já terminei a nossa última carreira. E aqui eu vou fazer uma correntinha para subir e eu vou fazer uma carreira de ponto baixo. Vou fazer um ponto baixo para cada ponto alto. Só que dentro desses pontos baixos eu vou colocar o lastex. Eu vou fazer o ponto baixo envolvendo o lastex que a gente acabou de preparar. Olhem só, com duas voltinhas. Eu vou colocar ele aqui na parte de trás. Olhem só. Vou vir aqui no mesmo ponto em que eu acabei de fazer essa correntinha para subir e vou colocar a agulha de frente para trás. Vou passar com a agulha por baixo do lastex, olha só, por baixo do lastex e vou laçar o fio. Esse primeiro pontinho aqui é um pouquinho complicado de fazer, mas depois que a gente faz ele fica mais fácil trabalhar. Vou puxar ele aqui por onde eu entrei e agora eu passo com a ponta da agulha por cima do lastex para laçar o fio novamente. E aqui eu faço um ponto baixo. O nosso lastex já está preso na peça. Agora eu vou continuar fazendo ponto baixo envolvendo o lastex. Aqui eu entro no ponto seguinte pela frente, passo por baixo do lastex, olha só, a agulha está por baixo do lastex. Laço o fio, puxo. Agora eu passo por cima do lastex, laço o fio, puxo. Quando você entra no ponto, de frente para trás, você passa por baixo do lastex para laçar o fio. E quando você volta, você passa por cima do lastex para laçar o fio. E você vai fazendo isso em todos os pontos, olhem só. Não é tão difícil quanto parece. Você vai, entra no ponto, laça, passando por baixo do lastex, volta, laça, passando por cima. Vai chegar o momento em que vai faltar lastex e vai sobrar tecido. Lógico, a circunferência do lastex é menor do que da peça. Aí o que você vai fazer? Você vai dar uma esticadinha no lastex que você já fez, mas pessoal, estique devagar, tá? Você vai dar uma esticadinha no lastex e vai fazendo os pontos baixos até terminar todo o tecido. Um ponto baixo para cada ponto alto. Sempre que for necessário, você dá uma puxadinha no lastex. Ok, pessoal? Simples assim. Então, eu vou dar essa volta. Depois a gente vai voltar para eu mostrar para vocês como vocês vão subir para a próxima carreira para colocar mais um lastex do mesmo jeito, tá? Então vamos lá, vamos fazer toda essa carreira. Pronto, meninas, já dei a volta em todo o trabalho embutindo o elástico. Aqui eu tô no último pontinho. E agora eu vou encerrar a carreira com um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo que eu fiz. Pessoal, uma só carreira de lastex não é o suficiente para sustentar o trabalho, tá?
Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar mais uma carreira de Elastex e você vai colocar quantas você quiser, tá? Até você sentir que o seu trabalho tá firme. Eu creio que algo entre 2 ou 3 carreiras seja o suficiente, mas é bom você ir colocando as carreiras e experimentando até você ver que o seu trabalho está firme no seu corpo, tá? Aqui eu já coloquei a primeira carreira, preparei o Elastex da mesma maneira que eu preparei anteriormente, tá? Com a mesma medida, e agora eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz anteriormente. Aqui eu faço uma correntinha para subir, venho aqui com o Elastex preparado por trás. Vou aqui no mesmo ponto que eu fiz a correntinha para subir e vou entrar com a agulha de frente para trás. Vou passar por baixo do Elastex, vou laçar o fio e volto. Agora eu passo por cima do Elastex, laço o fio novamente e encerro o primeiro ponto baixo. Lembrando, pessoal, que quando você for colocar a agulha no ponto, você vai estar colocando em um ponto baixo que já tem um Elastex por dentro. Então, você coloque com cuidado para que você não pegue o Elastex dentro do ponto baixo da carreira anterior, tá? Tente colocar bem aqui por cima a agulha o mais alto possível para que você não pegue o Elastex. Eu não sei se você consegue ver o Elastex dentro do ponto, olha só. Aí você passa com a agulha por baixo do Elastex, laça, puxa. Aí passa por cima, faz o ponto baixo. O ritual é o mesmo, tá? O mesmo da carreira anterior. A gente vai fazer isso aqui por toda a volta. Se você achar necessário, você faz mais uma carreira de Elastex. Eu também vou ver se eu acho necessário, enfim. Então, depois que a gente terminar essa questão do Elastex no decote, a gente volta para mostrar o resultado, tá? E dizer o que a gente fez. Vamos lá. Pronto, pessoal, aqui eu encerrei o decote da nossa peça e eu escolhi fazer 3 carreiras de pontos baixos, todas com Elastex, tá? Colocadas da maneira que eu ensinei ainda há pouco. Você faça quantas carreiras você se sentir seguro. Agora nós vamos para a parte do trabalho que eu acho que talvez seja mais complicada, tá? Porque ela vai precisar de muita atenção sua, que é a segunda etapa da nossa manga. Nós já fizemos aqui a primeira etapa da manga e agora a gente vai para a segunda etapa, que é quando a gente constrói a boca de sino, chamado de boca de sino, a manga flare, que é a que começa fininha e vai abrindo em direção às mãos, tá? Eu já fiz aqui de um lado, como você pode ver, e agora a gente vai fazer o outro. A primeira explicação que eu preciso dar para vocês é o seguinte: você deve lembrar que nessa primeira etapa nós não começamos fazendo essa barra aqui de pontos altos, tá? Nós já começamos diretamente no leque. Só que a barra de pontos altos que a gente não iniciou aqui na primeira etapa, nós vamos fazer agora no início da segunda etapa. Só que nós vamos fazer essa barra com aumento de 12 pontos. Nós vamos colocar 12 pontos a mais nessa etapa. Então, você que está fazendo por conta própria, não está seguindo a minha tabela, seja por qual for o motivo, você precisa lembrar o seguinte: nessa segunda etapa, você vai precisar fazer 12 pontos de aumento. Você vai distribuir da maneira que você quiser. Eu fiz uma tabela aqui para o tamanho P, M, G e GG para as pessoas que estão seguindo a minha tabela, orientando como elas vão fazer esse aumento. Só que não chega a ser uma regra, tá? Essa distribuição não chega a ser uma regra. É necessário que você aumente 12 pontos, tá? Observe na tabela que está aparecendo na sua tela essas orientações, as orientações que eu estou dizendo agora. Eu vou fazer seguindo a tabela de tamanho P. Então, você que não entendeu a tabela, preste atenção no que eu vou explicar para o tamanho P, que aí você vai entender as orientações para os outros tamanhos. Eu venho aqui em qualquer um dos pontos, aqui são as correntes iniciais que eu fiz para manga, eu vou utilizar todas as correntes, seja aquelas que estão livres ou aquelas que estão com pontos nelas, tá? Todos os pontos você vai utilizar. Aqui eu venho em qualquer um dos pontos e vou prender o nosso fio. Na nossa tabela, para o tamanho P, tem da seguinte forma: 4 pontos altos. Eu vou fazer 4 pontos altos individuais. Você vai fazer a quantidade indicada para a sua tabela, para o seu tamanho. Vou fazer aqui 3 correntes para subir, que equivale ao primeiro ponto alto. Vou para a segunda corrente fazer o segundo ponto alto. Na terceira corrente, faço o terceiro ponto alto. Na quarta corrente, faço o quarto ponto alto.
Também tem o seguinte, tem 4 pontos altos mais 2 pontos altos juntos. Então, quer dizer que eu vou para o próximo ponto e vou fazer 2 pontos no mesmo lugar. Fiz o primeiro ponto, venho para o mesmo lugar e faço o segundo. Esse aqui, pessoal, é o primeiro ponto de aumento, tá? Quando eu falo para você que não está seguindo a minha tabela, fazer 12 pontos de aumento, eu quero dizer que por 12 vezes, você vai precisar colocar 2 pontos altos juntos, tá? Por 12 vezes. Eu estou fazendo essa tabela para que fique certinho. No final das contas, você vai seguir essa sequência e vai dar certinho 12 vezes o ponto de aumento. E nem vai precisar ficar contando, só vai precisar prestar atenção na sequência que vai dar certinho. Mas você que não está seguindo a minha tabela, você só precisa lembrar disso. Por 12 vezes, você vai precisar colocar 2 pontos juntos, tá? Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou repetir essa sequência. Você que está seguindo a tabela, você vai repetir a sua sequência também. A minha sequência é de 4 pontos altos individuais. 1, 2, 3, 4. E no ponto seguinte eu faço mais um ponto de aumento, meu segundo ponto de aumento. Ou seja, eu coloco 2 pontos juntos. E eu vou fazer isso por toda a volta. Vocês que estão seguindo a minha tabela, vocês sigam a orientação da tabela, que no final vai dar certinho, tá? 12 pontos de aumento. Quando você terminar essa carreira, o que você vai fazer? Você vai fazer essas 3 carreiras de leque que a gente já conhece. Vai fazer normalmente, não vai ter modificação. Você vai fazer essas 3 carreiras aqui, referente aos leques, da maneira que eu ensinei durante todo o trabalho. Quando você terminar toda essa faixa, essa primeira faixa de repetição, a gente volta para eu explicar para vocês como vocês vão dar continuidade ao trabalho, tá? Então, vamos lá, pessoal. Vamos fazer os 12 pontos de aumentos, seja seguindo a tabela, seja por conta própria, enfim, vamos lá. Pronto, pessoal. Aqui, olhem só. Você pode observar os leques aqui virados de forma oposta. Aqui é a primeira etapa, aqui já é a primeira repetição da nossa segunda etapa. Pessoal, a partir de agora, as orientações que eu vou dar vai servir para todo mundo. Seja para quem está seguindo as minhas tabelas ou para quem está fazendo por conta própria, tá? Eu já não vou mais fazer tabela e também não vou mais fazer na prática, porque não adiantaria, já que para cada tamanho, para cada situação, teria uma distribuição de pontos diferentes. Então, eu quero que vocês entendam a explicação que eu vou dar para que você consiga fazer sozinho. Eu aconselho que você pegue aí rapidinho, pare esse vídeo e vai pegar papel e caneta para você anotar o que eu vou dizer agora para ficar mais fácil. Você vai precisar fazer uns cálculos, tá? Para que a gente consiga fazer o aumento dessa manga, você vai precisar fazer um cálculo constantemente. Então, você esteja sempre papel e caneta para que você vá anotando esses cálculos que eu vou explicar. Eu quero que você venha aqui na primeira etapa da sua manga, na primeira etapa, e você vai contar quantos leques você tem em uma das repetições. Não é para contar o total de leques na primeira etapa, o total de leque em uma das repetições. Aqui eu vou colocar um marcador para me ajudar a contar, tá? Então, eu vou contar aqui com esse leque que tá o marcador. 1, 2, 3, 4, 5. E aqui já tem um leque do marcador, então. Então, eu tenho um total de 5 leques na circunferência. E você, tem quantos leques na circunferência aqui da primeira etapa? Certo. Cada leque, pessoal, ocupa um espaço de 12 pontos. Então, se cada leque ocupa um espaço de 12 pontos e eu tenho 5 leques, eu posso dizer que 12 vezes 5 é igual a 60. Então, eu tenho aqui um total de 60 pontos. Naquelas correntes iniciais que eu fiz a primeira barra de pontos altos já dessa segunda etapa, eu tinha um total de 60 pontos. Quando eu fui fazer essa primeira etapa de pontos altos, eu aumentei mais 12 pontos. Como eu disse aqui ainda há pouco, aumentei 12 pontos. Então, de 60 eu fui para 72. Então, eu tenho aqui um total de 72 pontos por volta dos 60 pontos iniciais, tá? Eu tenho um total de 72 pontos. Se eu aumentei 12 pontos, então quer dizer que eu ganhei um leque a mais, já que cada leque ocupa um espaço de 12 pontos. 72 dividido por 12 é igual a 6. Então, agora aqui eu tenho 6 leques.
Eu tinha 5, agora eu tenho 6. Você vê quantos você tinha e agora com certeza você tem um leque a mais do total que você tinha anteriormente. Você vai anotando o seu cálculo, tá? Os números que eu estou dando aqui é referente à minha peça. Você vai anotando seus cálculos, certo? Então aqui eu tenho, se eu tenho 6 leques, eu tenho 72 pontos. Nós vamos aumentar esse trabalho de forma progressiva, sempre aumentando pouquinho, sempre de forma igual. Então agora eu vou fazer novamente a barra de pontos altos, mas eu vou precisar passar de 6 leques para 7. Você também vai precisar ganhar um leque a mais. E para você ter um leque a mais, você vai precisar colocar nessa barra de pontos altos que a gente vai fazer agora, mais 12 pontos. Então, se eu tenho 72, eu vou para 84. Então, eu já sei que eu vou precisar fazer sobre esses 6 leques 84 pontos, tá, pessoal? Se perdeu nos cálculos, não lembro quantos pontos altos eu tenho que fazer agora, muito simples. Conta quantos leques você tem na última repetição que você fez, multiplica por 12 e o total que você encontrou, por exemplo, eu tenho aqui 6 leques, 6 vezes 12 é igual a 72. E nesse total eu vou colocar mais 12 pontos. 72 mais 12 eu vou para 84. E eu vou distribuir 84 pontos por volta dessa circunferência, por cima desses 6 pontos altos. Para quê? Para que na próxima carreira de leque eu tenha 7 pontos altos. Eu tenha um leque a mais e você vai fazer a mesma coisa. Sempre aumentando de 12 em 12, para que na carreira seguinte de leques você tenha um leque a mais. Vou mostrar aqui para vocês o outro lado que já está pronto. Então, pessoal, aqui você observa que os leques estão virados de forma oposta, o que indica que aqui é a primeira etapa, essa parte mais fina, e essa aqui é o início da segunda etapa. Essa carreira bem aqui de pontos altos é a carreira que eu expliquei ainda há pouco, por tabela, tá? Que eu mostrei para vocês como distribuir por tabela. Agora a gente já não vai mais fazer tabela e você precisa entender o que a gente vai fazer. Essa carreira aqui, como eu disse, eu fiz um aumento de 12 pontos, então eu tenho um total de 72 pontos, o que me deu 6 leques. Como nessa carreira bem aqui eu quero 7 leques, ou seja, eu quero aumentar mais um leque na nossa próxima carreira, então eu vou ter que fazer 72 mais 12 é igual a 84. Então, eu vou fazer 84 pontos aqui, para que eu tenha um total de 7 leques. Aí, eu vou somar 84 mais 12, 96. Vou fazer 96 pontos altos sobre esses 7 leques, para que na carreira de leque seguinte, eu tenha um total de 8 leques. Sempre aumentando um leque a cada nova carreira, ou seja, sempre colocando 12 pontos altos. É por isso que você precisa do papel e caneta, para você ir anotando o valor que você fez anteriormente e somar mais 12 para você saber o próximo valor de pontos altos que você vai precisar fazer sobre os leques, ok? Agora eu tenho algumas observações para fazer para vocês. Primeiramente, você vai fazer quantas carreiras você achar necessário. Aqui eu tenho, na primeira etapa, 5 leques, passei para 6, 7, 8, 9, 10, 11 e aqui para mim foi o suficiente. Parei na carreira de pontos altos. Você vai fazer quantos você achar necessário. Se você quiser mais, você vai continuar seguindo a teoria, tá? Segunda observação. Você observa aqui que os leques não estão encaixadinhos aqui nos pontos centrais da maneira que a gente fez no corpo. Por quê? Porque a cada carreira a gente colocou um leque a mais. Então, ele acabou ficando desencontrado. Não tem, nesse caso, como encaixar um leque sobre o ponto central do leque anterior, como a gente fez aqui na primeira etapa. A primeira etapa não teve aumento, então ficou certinho aqui, leque sobre o ponto central do leque de baixo, sobre o ponto central do leque de baixo e assim vai. Nessa etapa aqui a gente não teve como fazer isso, então ficou tudo desencontrado mesmo. Não tem problema nenhum, tá? Esse desencontro aqui não tem problema nenhum. Terceira observação, para você que acompanhou a minha tabela, não adianta seguir ela para distribuir os aumentos, tá? Não vai dar certo, tá? Ou seja, aquela tabela que eu mostrei ainda há pouco não serve mais para fazer aumento no resto do trabalho. Não adianta. Você precisa lembrar que você precisa aumentar 12 pontos. Ponto final, só isso. Quarta observação. Você também não vai poder distribuir os pontos altos sobre o leque da mesma maneira que a gente distribuiu em todo o trabalho.
Você se lembra que a gente deu um jeitinho de colocar 12 pontos altos sobre cada leque? Pois é, não adianta você distribuir daquela forma, vai dar errado. Então o ideal é você saber quantos pontos você vai precisar fazer naquela circunferência. E você vai fazer a distribuição da maneira que você quiser, desde que até o final você consiga colocar a quantidade de pontos que você precisa naquela carreira. Por exemplo, aqui eu precisei de 84, eu fiz 84 pontos por toda a volta, nem mais nem menos. Se você colocar mais ou se você colocar menos, vai faltar ou sobrar ponto para fazer todos os leques que é necessário, ok? Então, pessoal, essas são as minhas observações sobre essa peça. Quando você terminar de fazer a sua manga, quando você terminar toda a sua manga, você vai fazer uma única carreirinha de pontos baixos, como eu fiz aqui. Eu fiz apenas uma única carreirinha de pontos baixos aqui, ponto baixo sobre ponto baixo, não precisa de aumento nenhum, para poder a gente fazer o acabamentozinho final da manga. Então eu vou aqui deixar a segunda manga igual à primeira e a gente volta para mostrar o resultado da nossa peça, tá? Vamos lá. Então, pessoal, esse aqui é o resultado final do nosso trabalho de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e que vocês façam essa peça utilizando os produtos Círculo. Poste nas suas redes sociais com a hashtag Sempre Círculo para que a gente possa ver o resultado final do seu trabalho. Siga a Bia Ferreira nas redes sociais. Vou ficando por aqui. Beijos e até a próxima.